A paz do Senhor, povo de Deus, e aqui estamos mais uma vez, conforme sempre prometemos, né? Depois que terminamos a oração da manhã, prometemos, olha, logo mais à noite estaremos de volta. E aqui estamos nesta noite de domingo, já preparados para orar. Portanto, recebam a doce e perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dessa que vos cumprimenta, evangelista Odete. E já estamos aqui preparados para nós começarmos a oração. E nós vamos orar pela sua vida, vamos orar pela tua casa, pela tua família, é o nosso bem maior. Vamos continuar orando. Esta semana será a semana de oração pela proteção. E não vamos orar só esta primeira semana de novembro, mas o mês todo, buscando de Deus proteção, para que Deus venha nos guardar dos perigos, para que o Senhor venha nos guardar dos males invisíveis, para que o Senhor venha nos proteger do matador de sonhos, para que o Senhor venha dar-nos o livramento dos males que nos rodeiam e nos cercam 24 horas, dos assaltos, dos roubos, dos sequestros, que o Senhor possa nos livrar também dos males que os nossos olhos muitas das vezes não conseguem enxergar, mas tem pessoas ao nosso redor que são mal intencionados, estão aí se aproximando, mal intencionados, com mal intenção contra a nossa casa, contra a nossa família. E que o Senhor nos possa proteger dos maiores perigos, possa nos livrar da morte, dos acidentes, de atropelamento, que o Senhor possa nos livrar dos golpistas. Tem muito golpe aí sendo aplicado. Quantas pessoas que já perderam o salário do mês, quantos aposentados que já perderam a aposentadoria, o salário de aposentadoria do mês perderam. Foram lá no banco e aonde estava? Não estava lá. Foram enganados. Que o Senhor possa nos livrar desses males. E nós vamos orar, vamos continuar orando pelo nosso Brasil. Olha quanta tragédia, quanta catástrofe, né? Aqui no Paraná mesmo, no interior do Paraná, chuva de pedra que destruiu telhados, destruiu plantações, trouxe além da destruição ainda muito prejuízo para muitas pessoas. Por que nós oramos e pedimos? Senhor, guarda, livra, proteja, porque a mão do Senhor ela está estendida e quando nós clamamos, Ele vem depressa nos livrar. Todos nós somos sujeitos ao mal, ao perigo. Todos nós somos sujeitos, porque quando vem a chuva, vem para todos. Quando vem o temporal, vem para todos. Quando dá uma enchente, é para todos. Quando vem as catástrofes, muitas das vezes é para todos. Mas por que nem todos são atingidos? Porque clamam e pedem ao Senhor. Por isso que nós temos que pedir todos os dias e não nos cansar. Porque o inimigo não se cansa de se investir contra nós. O inimigo, ele não se cansa. Vocês sabiam? O inimigo passa anos e anos esperando. Ele espera décadas para destruir uma vida. Porque ele vem, investe, não consegue. Mas ele não desiste. Vem de novo, não consegue. Vem de novo, não consegue. Vem de novo. E às vezes ele pega a pessoa despreparada, desprevenida. Eu já orei tanto, Deus guarda, Deus sabe que tem que me guardar. Deus sabe. Mas se você não pede, como é que você vai receber? Olha o 7,7 de Mateus, para que serve? Nos alertar que nunca devemos parar de pedir. O Senhor está ali dizendo, pedi, dar-se-vos-á. Buscais e encontrarei. Ele tem para nos dar, mas Ele quer nos ver pedindo e buscando, nos esforçando, lutando. Você espera alguém mandar você escovar o dente de manhã quando você levanta? Não, você sabe que tem que fazer a tua obrigação. Você espera alguém mandar você tomar banho para poder ir para o trabalho cheiroso, limpinho? Não, porque você sabe que é tua obrigação. Então você levanta de manhã e vai fazer tudo isso, todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa, para quê? Para não ter reclamação de nada. Para não ter prejuízo de nada. Então, será que nós não conseguimos entender que orar é dever, que nós temos também o dever e a obrigação de orar todos os dias?
de buscar a Deus todos os dias, não importa se está chovendo, se está quente, se é verão, se é inverno, se é outono, se é primavera. Todo dia você faz as mesmas coisas, cuidando da tua saúde e do teu corpo físico. Por que muitos não querem entender que orar faz parte do nosso habitual diário? Que orar faz parte da vida do cristão. E que Jesus fala para não pararmos de orar. É um mandamento divino, orai sem cessar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Este povo que clama pelo meu nome, se eles orarem e me buscarem, eu os ouvirei dos altos céus. O Senhor está dizendo, Ele está nos alertando, Ele está aí todos os dias, insistindo para que nós venhamos a entender que oração é muito mais do que um hábito que nós temos. Levantamos de manhã, ninguém consegue sair de casa sem comer nada. Alguma coisa você vai beliscar, um pãozinho, uma bolachinha, vai tomar um cafezinho, nem que for pretinho, porque é hábito. Ninguém fica sem comer o dia todo. E como é que muitos conseguem ficar sem orar o dia inteiro? Sai de casa, volta, deita, dorme, levanta, e você não tem tempo para Deus. Você não ora, você não busca. E você quer ainda cobrar de Deus. Não, Deus tem que me livrar. Ele sabe, Ele é Deus. É a obrigação dele, não. É a tua obrigação. Buscar, pedir, insistir. E Deus se agrada. Quando nós buscamos, Ele está prontamente a nos ouvir e prontamente para nos atender. Então nós vamos orar agora, amados. Vamos clamar ao Senhor. Se você não via desta forma, passa a ver a partir de hoje. Nós temos obrigação. É o nosso dever buscar a Deus. Você todo dia, você levanta e vai trabalhar, porque você sabe que se você não trabalhar, você não recebe no final do mês. E se você faltar, vai ser descontado. E se você chegar atrasado, vai ser descontado. E se você não for responsável pelo que você faz, pelo horário, pela chegada, pelo o dia, né? O decorrer do dia, você tem que estar ali sempre fazendo o quê? Agradando o patrão. Ele tem que te ver ali, o bem-humorado, sempre atendendo bem, seja em qual área você trabalhar, mas sempre fazendo bem o seu trabalho, desempenhando bem. Agora, para o homem, você faz isso por causa de um salário. E você não consegue fazer algo para Deus que te deu a vida, que te dá saúde, que te dá livramento, que te protege, que guarda você, guarda a tua casa, guarda a tua família, te dá segurança. Como que pode o ser humano não conseguir entender isso? Que por um salário, ele faz qualquer coisa para agradar o patrão e não consegue buscar a Deus. Não consegue tirar um minutinho para Deus. Você trabalha 8, 10, 12 horas por dia, ou talvez até mais, e não consegue tirar 10 minutos do dia para dizer: Senhor, obrigado pela vida. Senhor, eu não tenho palavras para te agradecer. O nome do Senhor seja exaltado nos céus e na terra, pelas maravilhas que o Senhor faz. Senhor, eu reconheço a sua bondade na minha vida, na minha casa. É uma oração. Então nós vamos orar agora. Você já descobriu que assim, é desta maneira que tem que ser. É muito mais do que hábito. Nós temos dever, obrigação, compromisso com Deus de orar. 116 de Salmo. É bonito demais esse Salmo. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Os laços da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim.
Caí em tribulação e tristeza, mas invoquei o nome do Senhor, e o Senhor livrou a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus, ele é misericordioso. O Senhor cuida dos simples. Achava-me prostrado, mas o Senhor me salvou. Volta minha alma ao sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Ele mesmo dando alento à própria alma. Coisa linda, meus amados. E vocês podem continuar lendo aí até o final. São exatamente 19 versículos. E vocês vão ver o salmista, o próprio Davi, exaltando ao Senhor pelas maravilhas que ele fez. Nós vemos neste salmo que este salmo é um canto de gratidão, que expressa o alívio pelo resgate da morte e da aflição que o salmista estava vivendo. O próprio salmista diz: livraste-me do perigo, usando de bondade e de compaixão comigo. E ele conclui dizendo, declarando: porque ouviste o teu servo. Ele está dizendo: Deus, eu sou o teu servo. Ele não disse: Deus, eu sou o rei de Israel. Ele não disse: Deus, eu sou o responsável, o líder desta nação. Ele disse: olha, tu salvaste, Senhor, o teu servo. Deus, eu sou o teu servo. O Senhor me libertou das cadeias, das cadeias, das angústias, das aflições e da morte. Eu fui respondido quando clamei, e o Senhor me deu libertação e me salvou de uma situação de desespero. Olha que coisa tremenda. Davi estava passando por problemas externos e internos. Quem sabe você tem passado. O que são os problemas externos? É aquilo que acontece fora do nosso corpo. E os internos? Os internos são os sentimentos, são os traumas, são as dores, são as decepções. É a tristeza, é a aflição, é a angústia, é o desespero. Ele estava passando exatamente por problemas externos e internos. Estava sendo enrolado, laçado, aprisionado por laços de morte e atordoado por angústias do inferno. Olha a expressão que ele usa: a angústia do inferno. Não tem pessoas que às vezes usam essa expressão, né? Na minha casa nós não temos costume de falar palavras assim, mas tem pessoas que qualquer coisa, que inferno, que inferno. Agora ele não está usando essa expressão, ele está dizendo que ele foi angustiado com a angústia, foi atribulado com tribulações que ele considerava do inferno, porque na terra não se vê uma coisa dessa. Mas o que ele estava sentindo era muito interno. Vinha lá de dentro dele a angústia. E ele disse: olha, eu fui atordoado. Eu fui enrolado, laçado, aprisionado por laços da morte e atordoado por angústias do inferno. Eu fui açoitado por tribulações e tristeza. Quase sem força, eu gritei lá da escuridão. Em dor, eu gritei: socorre-me, Senhor. É lindo demais, é forte, né? É muito forte estas palavras. É um canto, é uma oração que Davi fez ao nosso Deus. Eu não sei onde você mora, eu não te conheço, não sei o teu nome,
Você é um inscrito do canal, mas eu não sei o teu nome. Eu não sei o que você está passando. Quantos problemas estão aí te afligindo? Como que você está se sentindo, se rodeado, se cercado, se também enclausulado, se também amarrado, aprisionado por alguma coisa que te traz dor, que te traz sofrimento, que te faz chorar, que te faz se sentir atribulado e angustiado. Mas o salmista, ele está engrandecendo a Deus e está dizendo: olha, Senhor, mediante esta situação, eu gritei lá da escuridão, cheio de dor, eu gritei: socorre-me, Senhor, livra a minha alma. Então era muito mais interno do que externo. Que o que era externo ele estava conseguindo ver, mas o que era interno ele estava sentindo e não vendo. Ele estava sentindo a dor, o pavor, e ele percebeu: olha, a morte está me rodeando, só pode. Porque esta dor, esta aflição, esse desespero que eu estou sentindo, é coisas de morte. Isso é para me levar à morte. Mas ele clamou ao Senhor, e nós vamos clamar ao nosso Deus. Nós vamos continuar orando pelas famílias, vamos continuar orando pela população carioca, pelo povo, principalmente o povo ali da capital, né, do Rio de Janeiro. Vamos orar aí pelas famílias que tiveram perdas, pessoas que tiveram prejuízos grandes, estão aí traumatizados. Ficaram traumatizados com a situação. Mesmo que seja um lugar de violência constante, mas o que aconteceu é coisa horrível, uma grande tragédia. Pessoas que não foram apenas mortas, mas pessoas que foram perfuradas, pessoas que foram arrancadas a cabeça, tirada fora do corpo. Mortes horríveis. E nós vamos orar. Quem assistiu essa cena nunca mais vai conseguir tirar da mente se não tiver um trabalhar divino da parte de Deus. Porque isto fica no consciente, no subconsciente da pessoa. Sabe quando as pessoas estão sofrendo lá no hospital, gemendo de dor, passando noites acordadas, sabendo que vai morrer, entra em desespero. E nós temos visto, né, milhares de pessoas no meio artístico, no meio político, até quem sabe da própria família, né, que você acompanhou alguém que estava nessa situação, perto de chegar à morte, nos últimos dias de vida na terra. A pessoa entra numa tribulação tão grande. E tem muitos que dizem: olha, eu não quero guardar as lembranças do sofrimento, eu só quero guardar as lembranças boas. Eu só quero guardar as lembranças dos momentos bons que nós vivemos com a pessoa que nós amamos e perdemos. Não é verdade? As pessoas querem guardar momentos bons, mas o que aconteceu lá não foi, de forma alguma, momento bom. Foi uma tragédia, foi coisas horrendas. A dor de quem assistiu, de quem presenciou, a dor de quem teve que correr em desespero também para salvar as suas vidas, a dor daqueles que depois viram ali o local. Para quem está longe e vê as cenas mostrando alguma coisa, é horripilante, é horrível. Imagina quem estava lá no momento, no dia, na hora. Nós vamos orar por este povo, nós vamos orar pelo Brasil. Nós vamos pedir ao Senhor: Senhor, venha nos livrar neste mês de novembro. Venha nos dar o livramento, Senhor. Venha dar proteção para a nossa família. O inimigo está aí arquitetando. Ele prepara a lata dele cheia de destruição e ele joga. Então vai pegando em várias pessoas. É uma arma, né? Ele tem aí a arma que solta os dardos inflamáveis. A Bíblia Sagrada trata desta forma: os dardos inflamáveis, as setas do maligno. Ele pega e ele joga.
Em quem vai pegar? Ninguém sabe. Para não pegar, tem que ter a proteção do Senhor. Então nós vamos orar. Vamos clamar ao nosso Deus pela proteção, pelo livramento. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, diante da sua santa e maravilhosa presença, nos colocando em oração nesta noite, Pai. Porque nós continuamos, Senhor, necessitados e carentes. No dia de hoje, o Senhor nos abençoou. E queremos a mesma bênção para a noite. E nesta oração nós já vamos nos preparar, Senhor, para os dias consecutivos. Para os dias desta semana. Nos antecipando, Senhor, e pedindo livramento para esta semana. Que o Senhor possa nos livrar. Parecia tudo normal, parecia um dia normal, como todos os outros foram durante este ano de 2025. Mas exatamente, Senhor, naquele dia, todos levantaram, todos tinham compromisso, todos até levantaram da cama, mas não anoiteceram. Não chegou o final do dia, Senhor. Foram surpreendidos, meu Pai. O inimigo já tinha preparado tudo ali. O campo era dele. O campo já estava preparado e muitas vidas, no que ele jogou o laço, muitos foram laçados. E é o que o inimigo faz todos os dias. Ele lança suas redes e o que ele pode pegar, ele sai arrastando, Senhor. Olha quantas vidas são ceifadas num acidente. Quantos são ceifados dentro de um hospital devido a uma contaminação, devido a uma infecção, uma doença, uma enfermidade que se alastra em questão de minutos ou de horas. Quantas pessoas, Pai, que estão indo e deixando seus familiares em pranto, em lágrima, em desespero. E nós, neste momento, nos colocamos diante da sua presença. E queremos deixar claro, Senhor, para que todos entendam que não estamos nos colocando na sua presença, orando pelos que já se foram, mas pelos que ficaram. E que precisam da misericórdia do Senhor. E que precisam do livramento para os que ficaram. Senhor, livra. Quantos, meu Deus, que não estavam lá e permanecem com vida. E quantos que estavam lá, mas porque tem um pai, uma mãe, um intercessor, uma avó, um pastor, um obreiro, tem alguém orando e teve livramento. Inacreditável. Vive a vida errada dos que morreram. O mesmo tipo de vida eles vivem, mas teve o livramento. E quem pode explicar isso, Senhor? Quem que pode explicar? Ninguém pode explicar, porque a sua palavra diz que operando o Senhor, ninguém impede. Por isso que o salmista está aqui engrandecendo ao Senhor, e ele está falando quão misericordioso, quão bondoso, o Deus bondoso, cheio de compaixão, que olhou para mim que sou servo. Ele nem foi audacioso de dizer, eu que sou o rei de Israel, eu que sou o líder desta nação. Ele disse, aqui está, Senhor, o teu servo te pedindo socorro. Tu és o meu Deus e eu sou o teu servo. Livra a alma do teu servo da angústia. Olha que coisa tremenda, Senhor. O que nós aprendemos com esta passagem maravilhosa? Que no momento em que ele se achegou ao Senhor, reconhecendo as suas fraquezas, ele disse, olha, eu gritei lá da escuridão, mesmo quase sem força, do meio da escuridão, cheio de dor, eu clamei ao Senhor dizendo, Senhor, socorre-me e salva, livra a minha alma, livra a alma do teu servo.
Quantos que estão pedindo livramento, Pai, nesta noite? Quantos, meu Deus, que estão se colocando diante do Senhor e vão se colocar, meu Pai, no decorrer desta semana, ao ouvir esta oração, vão também orar conosco, vão também pedir o socorro, vão também pedir o livramento. O problema do salmista era complicado. O problema dele era externo e interno. Era o que ele sentia dentro dele. E o que estava rodeando e cercando ele, Pai, externamente. Ele está dizendo, rodeado, encurralado por laços de morte e atordoado pela angústia do inferno, sendo açoitado pela tribulação e tristeza, quase sem força. Eu gritei da escuridão, cheio de dor, eu gritei. Salva, livra, Senhor, a minha alma. Bondoso, misericordioso e compassível é o Senhor que me ouviu. Ouviu a minha oração, ouviu o meu clamor. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Renderei graça ao Senhor. Glorificarei o nome do Senhor enquanto eu viver nesta terra. Ele estava muito grato. E agora ele está dizendo, olha, o Senhor vela pelos simples. Ele se achou um homem simples. Ele era rei. Ele era o líder de todo Israel. Mas ele está dizendo, o Senhor vela, o Senhor cuida, o Senhor zela pelos simples. Ele se achava um homem simples. Achava-me prostrado e o Senhor me salvou. Agora ele mesmo tenta confortar e alentar a sua alma, dizendo, volta minha alma ao sossego. Pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Ele está falando dele mesmo. Volta minha alma a sossego. Olha como Deus foi generoso. Olha como ele foi bondoso. Olha como ele foi tão cheio de compaixão. Volte ao sossego, porque agora não há mais dor. Não há mais escuridão, não há mais decepção, não há mais tristeza, não há mais angústia. Olha quantas mães angustiadas, Senhor, quantas mães atribuladas, quantas famílias, meu Deus, rodeados, Senhor, decepcionados. É só perda, é só prejuízo, só decepção. Olha quantos, meu Deus, que este ano de 2025... já passaram por maus bocados, já passaram por momentos difíceis. Estão passando. Que a mão do Senhor possa alcançar também. Ouve a oração, meu Pai, desta família, deste pai, desta mãe, desta avó, desta sogra, desta filha, desta viúva, desta criança, deste idoso. Ouve a oração dos que te clamam. E dos altos céus, ó Pai, envia socorro. Conceda o livramento, livra a alma daqueles que estão, Pai, prestes, ó Deus, a ser ceifados. O salmista está dizendo, eu estava encurralado por laços de morte e atordoado por angústias, pela angústia do inferno, açoitado pelas tribulações e tristeza. Gritei lá da escuridão, do meio da dor, eu gritei, salva, Senhor, a minha alma. Ah, Deus querido, Deus amado. E ele vem engrandecendo, dizendo, o Senhor livrou-me dos perigos, usou de bondade e compaixão para comigo. E ele conclui dizendo, ele declara,
Eu sou o teu servo, Deus. Livraste o teu servo. Libertou-me das cadeias da angústia, das aflições, da morte. Eu fui respondido quando clamei com a libertação e fui salvo da situação de desespero, da situação desesperadora que eu estava. Salva, Senhor, os que estão nas cadeias, dos presídios, nas delegacias. Salva, meu Pai. Salva os que estão lá, Senhor, detentos. Salva aqueles que estão nos hospitais, em coma, sedado, entubado. Salva, Senhor, aqueles que estão sendo, Pai, comidos, Senhor, pelo câncer, pelas bactérias, pelas infecções. São bactérias que causaram infecções e este corpo está, Senhor, com a infecção generalizada. Olha os acidentados que gritam, Senhor, da escuridão. A morte está ali rodeando, todo quebrado, todo espedaçado. Olha quantas pessoas, meu Pai, que está clamando, que está pedindo por socorro, que a mão do Senhor possa alcançar. Olha para o Brasil, olha para o povo brasileiro, olha para o povo carioca, principalmente as famílias daqueles que sofreram tragédias. E não importa, Senhor, as famílias dos criminosos, mas as famílias também dos policiais. Nós estamos pedindo socorro para todos, Pai. Porque o Senhor é um Deus que abençoa a todos. E o Senhor é poderoso para alcançar, meu Pai, confortando e consolando o coração, meu Pai, daqueles que receberam seus filhos dentro de um caixão. Ah, meu Deus, aos pedaços, esquartejados, faltando pedaços, Senhor. Nenhum pai, nenhuma mãe criou o filho, imaginando que um dia receberia este filho na vida adulta, dentro de um caixão aos pedaços. Olha quantas mães, além do traumatismo, ainda a decepção, meu Pai, inconformadas com a morte tão cruel, tão trágica de seus filhos. Olha para aqueles que também foram atingidos, Senhor, pelos temporais deste final de semana. Olha para aqueles, meu Pai, que estão aí aguardando o corpo ser entregue, porque saiu para viajar, não chegou ao destino, Pai, e não vai voltar para casa com vida. Deus, socorre o teu povo. Olha para o Brasil, olha para o povo brasileiro. Os 4 cantos, Pai, desta nação, os 27 estados brasileiros, tem povo, tem pessoas necessitadas, tem pessoas em perigo, tem pessoas sendo ameaçadas, tem pessoas sendo ceifadas, tem pessoas em sofrimento, em angústia, em tribulação. Que a mão do Senhor possa ir ao encontro de cada um. É o nosso pedido, é a nossa oração nesta noite, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Olha também para o meu lar, para minha casa, para minha família. Olha para os ouvintes deste canal, que é o canal Mulheres Intercessoras. Olha, Senhor, para aqueles que os nomes estão escritos nos pedidos de oração, aqueles que vão curtir, visualizar, compartilhar, interagir conosco. Aqueles que se inscreveram e fazem parte, Senhor, desta grande corrente de fé e de oração. Este que está doente, esta mulher que tem um mioma, Senhor, no útero, tem um caroço, tem uma bola, Senhor, cheia de infecção, de pus, que possa estourar, que possa furar, meu Pai, que possa vazar todo, meu Pai, esta infecção, e que esta pessoa seja curada, que este mal, esta ferida seja cicatrizada, que a cirurgia interna possa acontecer, Pai. Esses que os ossos vão ser juntados, vai nascer cartilagem aonde precisa. O Senhor vai juntar esses ossos, o Senhor vai devolver e colocar, encaixar cada um no seu lugar. E esta pessoa, Pai, que não andava, vai passar a andar. Este que não caminhava, vai passar a caminhar. O Senhor vai limpar as cordas vocálicas. O Senhor vai fazer a obra, Pai. Vai arrancar, ó Deus, a enfermidade da garganta, e esta pessoa vai voltar a falar. Esta pessoa traumatizada,
Esta pessoa que está aí, meu Pai, em coma, pelo que sofreu, este que foi assaltado, este que foi roubado, este que foi, meu Pai, agredido, este que foi espancado. Senhor, que a mão do Senhor, ó Deus, possa alcançar agora estas vidas e que o Senhor possa, Pai, arrancar a dor, tirar da escuridão esses problemas internos, os traumas, o medo, o pavor, este que não dorme à noite, este que não tem paz, este que vive, Senhor, sem sossego, atribulado, angustiado, este que está aí, Senhor, Deus querido, pensando no suicídio, porque ficou tão decepcionado com o que aconteceu na sua casa, na sua vida, no meio da sua família, na sua vida financeira, no seu casamento. Pai, coloca as mãos e dá vitória agora, Senhor. Realiza a sua obra, que todo o perigo que tem rodeado e cercado, Pai, os lares dos brasileiros, o nosso lar, a nossa família, que seja, Pai, anulado agora o mal, seja repreendido agora todo o mal, Senhor, a morte, o destruidor, o matador de sonhos. Que toda a decepção, meu Pai, que está aí se acumulando dentro deste coração, desta alma, seja arrancada agora, Pai. Varre, varre, Senhor, sopra para bem longe, dá a bênção. Meu Pai, confortando os corações, alegrando os que estão contristados, dando alento aos que precisam, Pai, do alento divino. Dai a vitória, Pai, a cada um, é o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Salmo maravilhoso, uma mensagem para nós, para deitarmos a nossa cabeça no travesseiro e poder dormir tranquilo. Você que está trabalhando, possa fazer o teu trabalho aí tranquilo, sabendo que Deus já tomou providência. O salmista, ele está demonstrando a gratidão a Deus pelo que o Senhor fez. Ele está expressando o alívio pelo resgate da morte e da aflição. Ele está dizendo: Senhor, tu me livraste do perigo. Usaste de bondade e de compaixão comigo, Senhor. Sem eu merecer, eu só sou um servo. Eu só sou um servo, Senhor. Tu olhou para o teu servo, tu socorreu o teu servo, tu livrou o teu servo. E ele conclui declarando: eu sou o servo de Deus. Tu és o meu Deus e eu sou o teu servo. E tu me livrou das cadeias, das angústias, das aflições e da morte. O meu pedido, a minha oração, o meu clamor foi respondido com a libertação e eu fui salvo da situação desesperadora que me encontrava. Diante dos problemas externos e internos que estava aqui, Senhor, me atribulando, eu me encontrava encurralado pelos laços da morte, atordoado pela angústia do inferno e açoitado por tribulações e tristeza. Quase sem força, lá da escuridão, cheio de dor, eu gritei, eu apelei, eu clamei, eu pedi: salva, Senhor, a minha alma. E o Senhor me libertou. Que coisa linda! Que o nome do Senhor seja glorificado para todo sempre. Oh, aleluia! Que Deus abençoe vocês. Que esta mão maravilhosa também te alcance onde quer que você esteja. Ou no Brasil ou fora do Brasil. Ou numa cidade perto de nós ou bem longe de nós. Que a mão do Senhor te alcance. Que o Senhor te dê a libertação, que o Senhor te dê a cura, que o Senhor arranque as tuas dores, que o Senhor resolva os teus problemas. Deus abençoe vocês. Não saia desta oração sem deixar o teu like, sem deixar aí o teu joinha. Curtir. Curta e compartilhe esta oração com mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pelas mãos divinas do nosso Deus.
Interaja conosco, dizendo de que cidade você tem nos ouvido, em que situações você se encontrava, que orou juntamente conosco, recebeu a oração e Deus te socorreu. Aproveite o espaço aí para os comentários, interaja conosco. Deixe também o teu pedido de oração. Deixa aí o nome das pessoas que você conhece que precisa ser socorrido, que precisa da proteção de Deus. E se você ainda não é inscrito, se inscreva gratuitamente. Se inscreva, venha se juntar a nós, faça parte, venha somar nesta grande corrente de fé e de oração. Estamos aqui todos os dias, orando e clamando a Deus. E você é um dos que nós vamos estar aí apresentando nesta semana, neste mês de novembro. Então não fique de fora. Aceite o nosso convite, se inscreva, acione o sininho, é o sininho em negrito que diz receber todas as orações. Você não vai perder nenhuma oração. Enquanto você está dormindo, ou está trabalhando, está viajando, ou está aí, quem sabe, com a família reunido, tem alguém orando por você, tem alguém intercedendo pela tua casa, tem alguém pedindo, Senhor, socorre a Maria, o Bastião, socorre, Senhor, socorre aquela família. Socorre, são 27 estados brasileiros. Olha quanta gente, né? Mais de 218 milhões de pessoas só no Brasil. Quanta gente que precisa do socorro divino. E nós estamos orando por todos os brasileiros. Por todos os brasileiros. Quem sabe você já passou por um momento difícil e foi resgatado e você ainda pergunta até dia de hoje. Meu Deus, como é que... Olha, foi por um fio. Era para mim estar morto. Era para mim não estar mais aqui, mas tem alguém orando pelos brasileiros, e você é um brasileiro, você foi alcançado pela mão do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos ficando por aqui, deixando um forte abraço. Forte abraço da evangelista Odete, do pastor Milton e de toda a equipe da família Rodrigues. Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus e voltaremos com mais orações. Orando por você, pela sua casa, por todos, orando uns pelos outros. Deus abençoe.